Olá pessoal, bom dia a todos, tudo bem? Vamos então para mais uma aula de português, tá? Do primeiro ano, dando sequência ao nosso conteúdo para finalizarmos essas matérias aí, tá bom? A aula de hoje é sobre um tema extremamente relevante e que causa ao longo da nossa fala e principalmente no momento da nossa escrita alguma dificuldade, né? Nos confundimos algumas vezes com algumas palavras. Por isso, o próprio nome da matéria de hoje já diz: palavras que apresentam dificuldade, tá? A gente vai passar hoje as principais e vai tentar sanar as dúvidas aí que possam ocorrer dentre as palavras que irão aparecer, tá bom? Vamos lá então. A primeira palavra que a gente vai iniciar são com os porquês, né, pessoal? Os porquês são situações que sempre causam estranhamento e dificuldade, porque a gente nunca sabe quando é que eu uso separado, quando é que eu uso junto, quando é que eu coloco acento, quando é que eu não coloco acento, tá? E a partir de agora nós vamos entender como é um e como é o outro, tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Existem, teoricamente, 4 tipos de porquês, mas na verdade 3, tá? Já vou explicar melhor. Olha que interessante, pessoal. Eu tenho um porquê separado, eu tenho um porquê junto, eu tenho um porquê separado, só que aí, claro, com acento, e eu tenho um porquê junto também acentuado, tá? Aí vocês me perguntam, quando é que eu uso isso aí? A gente vai agora entender quando aparece cada uma dessas situações para nós, tá bom, pessoal? Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que entender que a palavra que, quando colocada no final da frase, ela sempre vai ser acentuada, tá? Por isso que quando aquele porquê ela tá no final da frase, ele vai ser acentuado. Mas aí a dificuldade é, isso eu sei, mas quando que eu uso ele? E é aí que a gente vai entender agora, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Começando pelo primeiro porquê, então. O porquê separado sem acento, tá? Existem 2 situações que eu posso utilizar esse porquê, pessoal. Uma delas é quando eu faço uma pergunta, quando eu faço um questionamento direto. Aí eu utilizo o porquê separado sem acento. Justo quando esse porquê estiver no início da frase. Essa é uma das situações. A segunda situação que eu utilizo o porquê separado e sem acento é quando ele estiver substituindo a expressão pelo qual, deixa eu destacar aqui para vocês poderem verificar aqui, ó. Quando eu estiver substituindo a expressão pelo qual, tá? Ou então, ainda, se a palavra porquê subentender a razão de alguma coisa. Vamos entender melhor. Olha o exemplo. Não encontrei o caminho porque passei, tá? Ou seja, não encontrei o caminho pelo qual passei. Entenderam? Então eu substituo pelo qual pelo porquê. Nesse caso, o porquê vai ser separado sem acento, tá? Por que razão você não foi à festa? Olha aí, ó, uma pergunta direta, tá? No início da frase. Se é uma dúvida, se é um questionamento, porquê separado sem acento. Não sabemos por que ela faltou. Olha que interessante isso aí, pessoal. Não é um questionamento direto, não está no início da frase. Mas nessa situação aqui, o porquê está substituindo a palavra subentendida razão. Não entendi a razão pela qual ela faltou. Então, não sabemos por que ela faltou. Porquê separado, sem acento. Outro exemplo. Por que ela não compareceu à reunião? Pergunta direta, separado, sem acento. E aí, que interessante o final aí, ó. Não veio por quê? Ó, também uma pergunta, só que nesse caso, o porquê está no final da frase. Ele continua sendo separado, só que agora ele vai ser acentuado. Viu que eu falei no começo? O que está no final, então ele é acentuado. Não veio por quê? Tá? Fiz a pergunta, separado, agora nesse caso, acentuado. Então, esses 2 porquês são simples. Ó. Se está no início, separado, sem acento. Se está no fim, separado, sem acento. Subentendeu, tá?
que o porquê tem a ver com pelo qual ou com razão de alguma coisa, também separado e sem acento, tá? Tranquilo, né, pessoal? Porquê separado, então, podemos dar sequência. Vamos lá. Agora aqui, ó, na sequência do nosso conteúdo, porquê junto, tá? Olha o conceito. Quando se trata de uma conjunção explicativa, tá? Ou seja, quando eu estou respondendo de forma afirmativa a um questionamento que foi me feito. Então, olha que interessante. Vamos pegar um exemplo. Ó. Por que você não veio ontem? Ó, separado, sem acento. Estou perguntando. Aí a pessoa responde: não vim porque estava doente. Nesse caso, porque é junto e sem acento. Ó, faltou a festa porque estava doente. Explicativa, junto sem acento. Não houve aula porque o professor faltou. Olha, uma conjunção explicativa, junto sem acento. Tranquilo? Então, sempre que eu estiver respondendo ao questionamento, explicando uma determinada situação, o porquê é junto e sem acento, tá bom? E aí, por fim, o porquê junto, só que agora acentuado, com acento, tá? Pessoal, nesse caso aí, só vai acontecer quando antes do porquê aparecer o artigo o. Tá bom, pessoal? O artigo o. Então, olha que interessante. Ninguém entendeu o porquê da briga. Porque junto com acento, nem o próprio ministro sabe explicar o porquê da inflação. Tá? Então, sempre que aparecer esse ozinho aí, que é um artigo, né? Artigo definido, após esse o porquê será junto e com acento, tá? Então, ó, separado indica questionamento, sem acento no começo da frase, com acento no final da frase. Junto sem acento, explicações. Junto com acento, sempre depois do artigo o, tá bom? Nunca mais vamos errar a partir de agora, combinado? Vamos lá então, vamos seguir. As próximas palavras, pessoal, também causam um pouco de dificuldade no nosso dia a dia. Olha que interessante. As palavras onde, aonde e donde. O donde até já não é lá muito utilizado, mas o onde e o aonde utilizamos frequentemente e muitas vezes erramos. Olha que interessante. Quando é que eu uso aonde, pessoal? Quando a determinada frase é proferida pela pessoa, estiver dando ideia de movimento. Olha que interessante. Aonde vai com tanta pressa? Aonde nos levas com tal rapidez? Tá vendo? Sempre que a frase der ideia de que algo está se movimentando, nós vamos utilizar a palavra aonde. Tranquilo? Agora, se a frase não der ideia de movimento, aí eu vou utilizar onde. Olha aí. Onde você fica nas férias? Onde você mora? Não sei onde você mora. Não é aonde você mora, tá? Porque o aonde é ideia de movimento. Eu moro em um local fixo, né? Então é onde você mora, onde você fica nas férias, tá? Tranquilo? Sem dúvida, não tem problema. E o donde? O donde, pessoal, é a junção da preposição de com a palavra onde. Olha que interessante. Não sei de onde vem tanta sabedoria, ou seja, não sei de onde vem tanta sabedoria. O donde, apesar de não ser utilizado com tanta frequência, ele faz parte da língua portuguesa, né, da norma culta, então a gente precisa entendê-lo. Sempre que eu encontrar a palavrinha donde, eu vou saber que ali houve uma junção entre o de e o onde, tá bom? Também simples, não erraremos mais, né? Próxima. Próxima também causa, sim, dificuldade, pessoal. Mal com L e mal com U. Sempre fico na dúvida quando aparece um, quando aparece o outro. Estou lá fazendo um texto, parece a palavra mal. Bah, e agora, U ou L? E muitas vezes nos confundimos, tá? Mas não erraremos mais a partir de agora. Vamos lá. Mal com U. Para
você saber se aquela frase que você está escrevendo, você usa mal com U, é só você pegar, pessoal, e ver se você consegue formar a palavra com bom. Ou seja, mal com U é o antônimo de bom, tá? Exemplo, o senhor não é um mau aluno. Bom, então peraí, qual seria o contrário? O senhor não é um bom aluno. Então, se ele não é um bom aluno, ele vai ser mal com U. Entenderam, pessoal? Ó, o contrário de bom, mal com U, tá? Já o mal com L, ele é o contrário de bem, pessoal. Olha aqui, ó. Sua resposta foi mal redigida. Sua resposta não foi bem redigida, tá? Quer ver outro exemplo? O senhor é um mau caráter. Então, se eu não fosse um mau caráter, eu seria um bom caráter. Então, mal com U, tá? Ó, o senhor é mal-humorado. Se eu fosse ao contrário, eu seria bem-humorado. Então, mal com L. Não tem dúvida, é simples, pessoal, tá? Ó, mal com U, contrário de bom. Mal com L, contrário de bem, tá? Não tem erro nisso aí também, pessoal. Bem tranquilo, tá? Tudo certo por enquanto, né? Então, vamos seguir. Vamos lá. Nesse caso aqui, pessoal, aqui a gente vai encontrar sessão, sessão, sessão e sessão. Tudo igual? Quase, né? A fala, sim, toda igual, mas a escrita, claro, ela muda, tá? Então, olha que interessante, pessoal. Existem, na verdade, 4 tipos de sessão, tá? Na hora que eu estou escrevendo, eu preciso prestar atenção para ver como que elas se comportam dentro do meu texto. Então, vamos lá, ó. Sessão com C no começo e 2 S ali ao meio. Essa sessão, ela significa ceder, doar, dar algo a alguém. Então, olha que interessante. Ele confirmou a cessão dos bens à instituição de caridade. Ele doou algo, né, pessoal? Então, cessão com C. A cessão do terreno para a construção do estádio agradou aos torcedores. Foi doado um terreno, então foi feito a cessão desse terreno. Esse aí não tem erro, tranquilo. Sessão com S no começo e 2 S no meio. Olha que interessante, pessoal. É um intervalo de tempo que dura uma reunião, uma assembleia. Então, ó, assistimos a sessão de cinema. Um determinado intervalo de tempo. Um S no começo, 2 no meio. A Câmara reuniu-se em uma sessão extraordinária. Um S no meio, começo, 2 no meio. Tá? Não tem erro. E sessão com cedilha, que também pode ser chamado de secção, tá? Que já não é mais tão utilizado, é parte de um todo, é uma divisão, é um segmento. Vamos entender melhor. Lemos a notícia na seção de esportes. Esse caso com cedilha. Por quê? Porque o jornal é um todo. Um segmento daquele jornal é a seção de esportes. Então, aquela seção é escrito com cedilha. Vamos à prefeitura e falamos, queremos conversar na seção de alvará. Prefeitura é o todo. Uma subdivisão é a seção com cedilha de alvarás, onde eu quero conversar. Tá? Então, ó, doação com C, intervalo de tempo de uma determinada situação, 3 S, né? Um no começo e 2 no meio, e cedilha para subdivisão de um todo. Beleza, pessoal? Eu vou encerrar por aqui essa primeira parte, tá? Bem curtinho, para vocês poderem refletir sobre essas palavras que nós trabalhamos hoje, e na próxima aula eu encerro essa atividade aí, claro, com as outras palavras que nos causam dificuldade, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.